Você já imaginou encontrar um profissional aonde você possa trabalhar o seu mental, o seu físico e de quebra ainda o seu psicológico, o seu emocional? Bom demais para ser verdade, não é mesmo? Pois eu encontrei essa profissional e quero te apresentar ela. May! Um prazer te ter aqui no programa Só Agora. O prazer é todo meu, Mari. E eu juntei todos esses saberes aí porque fez muito sentido para mim. Eu era uma pessoa muito ansiosa e já tinha feito terapias, né, todo o processo psicoterápico e tal. E no meio do caminho encontrei o yoga. Sim. E como aluna do yoga, eu experimentei uma paz assim comum, uma sensação assim muito de completude, de inteireza, porque todas as posturas são psicofísicas, né? Não tem nenhuma que é só física. Então trabalha todos os nossos corpos, né? Corpo mental, corpo físico, mental, espiritual e emocional. Perfeito. E aí eu falei, uau, como é que eu vou fazer para ensinar isso para mais pessoas? A frase assim que mais me impactou quando eu cheguei na sala de aula do yoga assim foi a mente, né? Eu, como assim, né? E comecei a me questionar e mergulhar nesse processo, até que eu falei, não, eu vou mergulhar nesse saber aqui. E fiz toda a formação, né, para professora de yoga, de meditação, e voltei para a clínica, né, para psicologia. Sim. Com esse saber, e é isso que eu tenho feito. E depois que a gente aprende isso, não tem como separar, né? Aí trouxe esse upgrade para psicologia, porque realmente, se você fica só no mental, acaba que você, às vezes, não sai do lugar, né? Porque muitas vezes a pessoa entende aquele processo do que ela precisa mudar, mas ela não consegue mudar hábitos ou mudar a emoção. E com a yoga, igual que você falou, o que seria o psicofísico? É porque cada asana, cada postura te ajuda a mudar teu hormônio, tua emoção. Sim. E como que é esse trabalho? É um trabalho online? Você atende pessoas em todos os lugares? Como que funciona esse atendimento? Eu trabalho no momento, eu trabalho no online, né? Porque eu vi a possibilidade de atingir mais e mais pessoas, né? E é acessível também, né? Sim. A pessoa está num conforto do seu lar, ela está em algum lugar que ela pode me acessar um conteúdo meu, acessar uma sessão comigo, né? Então, e tenho trabalhado bastante assim com grandes grupos, né? Com grupos de mulheres, com grupos de empresas, com grupos específicos, né? Levando esse saber, porque se tem uma coisa hoje que as pessoas estão precisando muito, é dar uma desacelerada. E muitas doenças, né? Elas são... primeiro a gente vai receber esse sintoma, mas elas são psicofísicas, né? Elas têm uma ordem emocional, elas têm uma ordem mental e espiritual, e depois a gente somatiza nesse corpo. Então, quando chega nesse corpo, é que a gente começa, né, a sentir, opa, né, eu preciso cuidar um pouquinho mais desse meu emocional. E muitas pessoas ainda estão caminhando, né, dissociando isso, como se isso não tivesse a ver. Mas tem a ver, e tem muito a ver, né, Mari? Porque eu fico pensando assim, se a gente parar para fazer um exame, né, eu vou examinar todas as vezes que eu adoeci por um sintoma simples ou um sintoma mais complexo. Que tipo de problema, de situação eu estava passando naquele momento? Com certeza você vai identificar uma decepção, uma tristeza, uma contrariedade, algo que você não digeriu bem, ou algo que te colocou no nível de estresse assim muito elevado. Então esse corpo ele vai sentir ou um pouquinho antes, ou durante, ou depois. Então esse corpo ele tem muitos registros, né? Então eu resolvi juntar esses saberes, né? Também trabalho com os florais, né? Trabalho com os florais que é uma bênção, né? Que eles são compostos energéticos que atuam nos nossos corpos, fazendo com que a gente volte para a nossa natural e verdadeira essência. Porque essa essência é de um lugar que a gente nunca deveria ter saído, que é a nossa natureza real. E todas as vezes que a gente sai desse lugar, a gente adoece, né? Então é como se a gente estivesse aqui, nascesse aqui
e a gente vai se distanciando do centro para a periferia. E depois a gente precisa fazer Retornar. o caminho de volta. Porque é aqui que tudo acontece, né, Mari? É aqui que a gente tem que ser fiel. É aqui que está o nosso verdadeiro eu, o nosso ser real. E saber escutar o corpo, né? Quando você... Porque o corpo ele está te dando sinais o tempo inteiro, né? E a doença, ela é sempre um caminho para o seu despertar, um caminho para o autoconhecimento. No meu ponto de vista, e você me corrige se eu estiver errada, o yoga, ele é uma filosofia de vida, não é só apenas uma prática, né? Ele também é uma constância, não é? O yoga ficou muito conhecido, né, no Ocidente pelas práticas físicas, mas o yoga é muito mais amplo, que isso, né? O sábio Patanjali, né, que é um filósofo, ele organizou os 8 passos para a gente chegar na iluminação. E os asanas, as posturas físicas, é só um dos caminhos, né? Então a gente tem aí um portal de luz, uma grande filosofia. Então a gente começa quando a gente parte para o yoga, e aí a gente vai encontrar, né? Se caso você for praticar yoga, identifique isso. Se você vai encontrar um professor que te ensine só a prática física, porque a gente também tem bastante pessoas no mercado assim, ou, né, que alguém às vezes da educação física que quer variar uma modalidade, ele vai lá e aprende, ele também está apto, mas também tem os professores, né, que eu costumo falar o povo raiz, né, que vai lá, que bebeu da sabedoria, né, hindu, e vai também te ensinar essa filosofia, porque é todo um apanhado, né, de coisas para a gente poder pensar, porque se eu quero ter saúde mental, eu vou ter que começar a pensar como é que está a minha alimentação, como é que estão os meus pensamentos, como é que está o meu hábito, o meu estilo de vida. E o yoga, ele vai proporcionando essa conscientização, mais sabe? amplo, né? Como é muito amplo, né? Buda diz que a natureza do nosso alimento é igual à natureza do nosso pensamento. Então, que tipo de alimento que eu estou ingerindo? E por esse alimento, nós devemos entender que é tudo que eu vou consumir, seja uma leitura, seja uma música, seja uma alimentação, seja um tipo de companhia, tudo isso vai interferir diretamente no nosso estado mental, emocional, espiritual e até físico, né? Quantas vezes você ouve uma música, e música é vibração, né? E você fala, nossa, essa música não me fez bem, essa música mexeu aqui comigo. Ou você encontra com uma pessoa, ou você ainda coloca o seu corpo à prova de algo, tipo, eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série. Tudo isso são alimentos, né? Então, para o Ayurveda, que também é a medicina do yoga, vai nos trazer, conscientizar sobre essa importância. Então, a gente tem que estar muito atento. Então, assim, quando você está seguindo alguém no Instagram, no YouTube, olhando ali, não é aleatório. Aquilo ali está te influenciando, está te alimentando. Está infiltrando em você em algum lugar, às vezes, que você não tem consciência. É um tipo de alimento. Então, a gente tem que ficar, assim, muito atento, né, Mari, com tudo isso. Porque, às vezes, nós queremos muito, né? Quem não quer ser saudável? Quem não quer ser feliz? Quem não quer viver num estado de plenitude? Porém, está diretamente associado às nossas escolhas, né? E o yoga, ele vai dizer isso. Então, yoga em sânscrito significa união. União de quê? União de todas as nossas partes, união de todos os nossos corpos. Porque se eu te perguntar agora, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Pensa. Pensou? Sabe por que esse dia foi um dia muito feliz da sua vida? Além do acontecimento, claro, que te deixou aí com uma frequência elevada, foi o seu estado de inteireza. Você não estava no seu passado, você não estava no futuro, você estava completamente ali, absorvendo, vivendo, respirando. No seu agora, né? No seu programa agora. Muito bem, excelente, Mari. Então a gente precisa assim, entender que o yoga é um portal de luz. E unido à psicologia,
né? Como eu sou mineira, né? Deu um trem muito bom, Deu né? demais. Duas mineiras, viu? Aí não tinha como não dar um trem bom desse, não, né? Um bate-papo. Faltou só o pão de queijo e cafezinho. Opa. É muito interessante essa união mesmo da psicologia com a espiritualidade, porque eu acho que essa é o despertar do novo humano, que não é só o mental, nem só o emocional, mas é a união entre o mental, o emocional e o energético, né? Que seria esse espiritual, que é a conexão com você mesma, né? Ô Mari, uma coisa que me chamou muita atenção, né, no curso de formação, né, é porque até então a gente sabe que tem 7 chakras, né, os 7 principais, a gente estuda, né, dentro da espiritualidade, dentro desses corpos sutis. E aí, quando a minha mestra apresentou, assim, né, na sala de aula, uma figura, então nós temos 72 mil chakras. 72 mil, nós somos seres luminosos, muito energético, então, né? muito energético. Então, nós somos muito mais energéticos do que físicos. Sim. E aí, como é que tá essa interação desse ser nesse mundo, né? E uma coisa também, assim, que me chama muito a atenção, que o yoga, ele vai trazer ferramentas, né, para você ter o autodomínio dessa mente, porque tudo começa nessa mente, né, Mari? Tudo começa nessa mente. Então, são ensinamentos assim muito valiosos, muito valorosos, que eu costumo dizer até que a gente tem que se despir do Ocidente para deixar o Oriente entrar, né? Sim. Porque o Oriente contribui muito assim para o nosso crescimento, né? Para o nosso autoconhecimento, no sentido assim, enquanto aqui a gente está muito ligado ao ter, eles estão muito ligados ao ser. E isso também me encanta, né? Me encanta por ser essa filosofia que vai te tirar desse lugar e vai te levar para um lugar que realmente importa, realmente interessa, né? Que é esse estado de plenitude, que esse é o maior luxo, né? Hoje, dos tempos, né? E é um grande desafio essa história da mente, porque a Susan Andrews, que é uma biopsicóloga, ela fala assim que a nossa mente é como se fosse macacos bêbados picados por escorpiões. Então, para você doutrinar essa mente é muito desafiador. E a meditação, a respiração, que é parte do seu trabalho, é obrigatório para o ser humano aprender, né, a respirar, a meditar, a se silenciar. A respiração, ela é a nossa ligação entre o nosso corpo e a nossa mente. Uma respiração calma, suave e tranquila é uma mente suave e tranquila com pensamentos calmos. Então observe nesse momento como está a sua respiração. E tem pessoas que se queixam de dor, de angústia, porque a respiração ela está parando aqui. E nós precisamos fazer com que esse ar atravesse o pulmão e chegue até o abdômen. Sabe o bebezinho? Quando você vê ele deitadinho lá, com aquela barriguinha assim, você vê o barrigão dele subir e descer. Essa é a respiração correta, a respiração que a gente já chega aqui sabendo. A respiração depois, diafragmática, isso, né? Perfeito, Que você... a respiração do bebê ou diafragmática. Então, se você não sabe, eu vou te ensinar, vou te relembrar, porque você já sabia e esqueceu por algum motivo, tá? Então, respiração sempre pelas narinas. Não existe respiração pela boca, tá? Para o yoga. É como se, então, boca para comer, a respiração tem que ser sempre nasal, tá certo? Então, você inala pelas narinas, percebe esse ar descendo pela sua garganta, passando pelos pulmões. Lá embaixo você faz um barrigão, igual se você fosse encher uma bexiga. E depois você contrai. Percebe? Coloca a sua mão direita em cima do seu abdômen. Vamos fazer rapidinho, né? Porque é muito importante que a gente aprenda a respirar corretamente. Então, inala. Percebe o caminho que esse ar faz, né? Ele está passando pela sua garganta, ele está passando pelos seus pulmões. Ele chega lá no seu abdômen, faz um barrigão, isso. Agora contrai, deixa o ar subir, né? Pelo abdômen, pulmões, garganta e narina. De novo. Então, inala,
Esse ar vai fazer esse movimento, narinas, garganta, pulmões, chegou lá, barrigão, contrai e volta. Faz pelo menos mais 3 respirações. Isso, inala, faz um barrigão, exala, contrai. Mais uma vez, inala, faz um barrigão, contrai. E agora, como é que tá? Como é que você está se sentindo? Como é que estão as batidas do seu coração? O seu estado já modificou. Sim. O seu estado já modificou. Você está com uma mente mais calma. Então imagina você respirar assim o dia inteiro. Corrigir sua respiração para essa respiração. Nós respiramos, Mari, 21.600 vezes por dia, se a gente não tiver num grau assim de ansiedade patológica. Porém, a gente precisa reduzir o número dessa respiração para 16.000, para 18.000, quem sabe para 15.000, porque quanto mais lenta, longa e profunda for essa respiração, mais prana eu tenho, mais energia vital eu tenho, mais imunidade eu tenho, melhor qualidade de vida eu tenho. Então, a nossa respiração não deve ser curta, rápida, porque aí eu vou ter uma mente agitada, eu vou ter uma mente muitas vezes confusa. Lembra um dia que você discutiu com alguém. O que é que aconteceu? Você falou que você não queria falar, você fez coisas que você não queria fazer, e lembra nesse momento da sua respiração. Ela estava rápida, curta, provavelmente você estava ofegante. E aí, nesse momento, faltou oxigenação cerebral. E aí, você atingiu as suas áreas do instinto. Que aí, depois, a gente se arrepende. Nossa, por que eu fui falar aquilo? Não devia ter falado aquilo, não devia ter tomado aquela atitude. Tudo por causa dessa respiração. Então, se você não está bem, se está num momento difícil, está discutindo com alguém, o negócio começou a ficar, mais quente, sai. Vai pro banheiro, vai lá fora, respira. E vocês já perceberam que essa coisa da gente pedir para outra pessoa respirar, como que é natural, mesmo quem não acredita em Deus, que não acredita em nada disso, quando a gente vê um outro em apuros, um outro meio desesperado, você fala, calma, respira. É natural. Por quê? Porque a consciência divina dentro de nós a nos ensinar essa sabedoria ancestral, né? Então, Sim. a gente tem algum código aqui dentro que já nos diz que a respiração, ela é a ponte para a calmaria, ela é a ponte para a nossa paz. Então eu te convido a perceber e a praticar cada vez mais a prática da respiração consciente. Parar de fazer as coisas no automático, né? Então se você está aí na sua casa, está tomando o seu cafezinho com pão de queijo, e aí você cheira o seu café, degusta esse pão de queijo. Se você estiver conversando com alguém, olhe para essa pessoa, olhe no olho dessa pessoa. Presença, né? Presença. É só agora que nós temos, né? Porque esse momento vai passar, vão vir outros, a gente não tem um outro momento. Sim. Esse momento é único, Isso é muito né? fisiológico, porque quando você faz essa respiração correta, você aciona o seu sistema parasimpático e você pensa melhor, você oxigena melhor o seu cérebro. E a respiração, quando ela é uma respiração apenas cardíaca, é como você está na respiração do estresse. Você está esperando a porrada ali, né, no abdômen. certeza. E aí você não pensa direito, o seu cérebro ele não oxigena, você respira com 10% da sua capacidade pulmonar. Então, respira e não pira. E se tem uma coisa que a gente precisa nessa vida, é ter mais clareza mental, ter maior discernimento, para assim a gente ter maior capacidade, né, de se relacionar bem com as pessoas, de fazer decisões, né, acertadas, de fazer boas escolhas. Então, eu vou falar um pouquinho de como que essa mente funciona, né? Perfeito. E para isso eu vou contar uma historinha que não é minha, não fui eu que criei. Ela tá na sabedoria das escrituras sagradas dos Vedas, tá? Então, vamos imaginar que a gente tenha uma carruagem, tá? Então, a gente tem o cocheiro e a gente tem os cavalos, e lá dentro dessa carruagem a gente tem um passageiro muito especial. E dentro dessa carruagem existe uma janelinha
que é a comunicação do passageiro especial com o cocheiro. Então, vamos dar os nomes agora aos personagens. Então, o cocheiro e a carruagem somos nós. O passageiro especial é a nossa consciência, é o nosso ser imortal, aquele que nunca morre, nosso grande espírito eterno, né? E quem são os cavalos selvagens, né? Esqueci de dizer, quem são os cavalos selvagens? A nossa mente. Então, é uma luta o tempo todo do cocheiro com os cavalos selvagens. E o que os cavalos querem no final das contas? Eles querem ser domados? Claro que não, eles querem ter o poder. Então, esses cavalos, eles vão, olha, nos arrastar. Então, você precisa ficar muito firme para que essas rédeas dos cavalos selvagens, que é a nossa mente, ficar aí com você, tá? E o que os cavalos querem no final das contas? Comer, dormir e não estar sozinho, tá? Então, a nossa evolução, se depender dos cavalos, né? Nossa evolução em vários aspectos, ela não vai acontecer. E quem que é o passageiro especial? Será que a gente tem... Quem será que a gente tem ouvido mais, hein, Mari? Será que é o passageiro especial ou será que são os cavalos? Porque esses cavalos que a nossa mente não param de ter necessidade, que são motivadas pelos desejos, né? Sim. São motivadas por esses sentidos, né? Visão, audição, tato. Se alguém, daqui a pouco, né? Abrir um bombonzinho aqui, ó, pode ser que eu nem esteja com fome. Aí eu só escutei o barulho ali, a mente já criou um desejo. Que quer ser atendido. E aquilo, nossa, eu quero um bombom, quem será que está comendo chocolate? Que não sei, e é uma coisa que nem existia, eu nem estava pensando nisso. Então, essa mente cria desejo a partir de algo que ela ouviu. Sim. Tá? Então, a nossa tarefa ela é árdua e existem muitas ferramentas para a gente aprender a lidar no domínio dessa mente, né? Que seria a meditação, que seria essa respiração, que seria as práticas de yoga, as terapias, as práticas, né, que a gente vai fazer esse recolhimento dos sentidos. Porque ao contrário, né, aqui no Ocidente, a gente não considera a tartaruga assim um bicho muito sábio, muito interessante. A gente até, né, zomba da tartaruga. Só que para o yoga, ela é um animal muito sábio, porque ela é capaz de recolher todos os sentidos, independente da situação que ela esteja. Então, o yoga considera que nós devemos ter esse lado tartaruga também, né? Que é, em algum momento, recolher os nossos sentidos e voltar para dentro. Porque toda vez que a gente está muito voltado para fora, a gente perde essa capacidade de reconexão. E não falta, né, Mari, motivos para a gente se distrair, motivos para a gente ficar só aqui fora, né? Tem gente que às vezes não consegue ficar sozinho, né? Nem um pouquinho, tipo, ah não, eu chego em casa e tenho que ligar a TV. Nossa, eu chego em casa e tenho que ligar uma música, eu não suporto, eu não consigo, né? Então, assim, é uma pena, porque a gente acaba nessa situação ficando refém, né? E às vezes até criando uma dependência emocional, Sim. Dependência de outras situações, de outros fatores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E eu quero ensinar para vocês uma meditação. Quero que vocês pratiquem agora junto comigo. Eba, tá? Vamos lá. Vamos, porque vai ser muito especial. Então eu quero que você feche seus olhos, tá? Alinhe a sua coluna. A sua cabeça não deve estar nem muito para frente, nem muito para trás. Segue o prolongamento da sua cervical. E eu quero que a sua respiração seja agora cada vez mais suave, mais lenta, profunda. Isso. Observa quais são as sensações desse corpo, como que está esse coração. Eu quero que você inala de maneira bem suave, calma, e perceba que quando você inala, existe uma temperatura da sua respiração. Inala frio e exala quente.
inalação e na exalação existe uma temperatura. Quando você inala frio, você está inalando um frescor, está inalando o ar puro e algo está se modificando aí dentro. Essa respiração é muito além do que um ato fisiológico. É uma oportunidade de você transmutar, transformar o que tem aí dentro. Observe que na exalação você está deixando sai um ar quente, um ar modificado. E você então fica nessa observação do ar frio que entra e do ar quente que sai, na inalação e na exalação. Vai suavizando cada vez mais essa respiração. Observa. Observa as sensações desse corpo. Observa que houve um pouco mais de paz. Vieram pensamentos, mas é normal, é uma prática. A gente vai precisar se dedicar a muitos momentos de meditação para que a gente possa, enfim, dominar, aprender essa técnica. Então é só uma pausa para o seu momento. Perceba que algo já se modificou aí dentro. Vai trazendo consciência para esse corpo, bem devagarinho. Vai mexendo o dedo dos pés, vai mexendo o dedo das mãos. Então, modificou algo aí, Mari? É bom demais, né? Eu falo assim que às vezes as pessoas estão ansiosas, mas não constroem a paz dentro, né? E quando você se habilita em construir a paz dentro de você, nada nem ninguém vai abalar essa paz. Mas você precisa de pequeno... Igual quando você quer construir um músculo e você todos os dias vai lá e faz o treinamento para desenvolver o seu músculo, você também precisa fazer um treinamento para desenvolver a sua paz. Mari, dá tempo ainda de fazer a inspiração da abelha? Dá tempo. Ai, que bom. Dá tempo. Tem muita gente com insônia, né? Então eu me senti assim na obrigação moral de compartilhar esse ensinamento com vocês, né? Porque é muito valioso. Então, a respiração da abelha, você vai alinhar a sua coluna. Ela não tem contraindicação, qualquer pessoa pode praticar. E ela é excelente para pessoas ansiosas, excelente para insônia. E nós vamos fazer junto. E aí depois eu quero que vocês me contem, tá? Escreva nos comentários, escreva gente. aí, me sigam lá no Instagram. Vamos trocar ideia por lá também. Então vamos lá, ó. Nós vamos então com os nossos polegares tampar os nossos ouvidos, mas tampar mesmo, tá? A gente vai inalar e exalar e vai fechar os olhos. Quando a gente fechar os olhos, a gente vai fazer o sonzinho da abelha. Qual que é o sonzinho da abelha? Bzz. E a gente vai fechar os olhos e prestar atenção nesse som dentro da nossa caixa craniana, porque ele reverbera lá dentro, relaxando o nosso sistema nervoso central. Então vamos lá. Presta bastante atenção nesse som lá dentro. E aí, esse faz antes de, tipo, à noite antes de dormir? Você pode fazer quando você estiver se sentindo muito ansiosa e você também pode fazer antes de dormir. Aí você vai fazer 10 séries, vai fazer 20, tá? Tá, aí o tempo 30 respirações. Você faz o tanto que você consegue. O mais importante é você fechar os olhos e prestar atenção nesse som, porque esse som vai te acalmando, ele vai te levando para uma outra frequência. Então experimentem, depois vocês contam aí pra nós. Olha, então tomou seu banhozinho, antes de deitar na cama, faz a respiração aí da... Não, faz e deita, né? Porque... faz e deita a respiração. Não, porque é perfeita, Mari, dá sono, dá uma leseira, assim. Ai, namastê, querida, muito bom. Então eu vou convidar vocês para seguir
Vou pedir para o Paulo colocar aqui o Instagram da Meiriane Souza, o telefone dela. E se você achou que essa entrevista pode alcançar alguma pessoa que você ama, ou que tem ansiedade, ou que já fez terapia e às vezes ainda não mudou aquela chavinha que precisa, quem sabe, né, uma terapia com essa ferramenta também que é a yoga. E quando você escreve, a gente consegue ver você, a gente consegue estar mais próximo a você. Então, vou pedir mesmo para que você escreva, compartilha, curte, né, mesmo? Muito obrigada, Mari, por esse momento. Tamo né? É junto, sempre uma amada. alegria, assim, compartilhar saberes de luz, né? Compartilhar aquilo que a gente sabe que pode mudar a vida das pessoas. Eu só compartilho aquilo que já modificou minha vida. Sua vida, né? Exatamente. E eu digo sempre, né? O yoga me salvou. E a minha vida é uma antes e depois da psicologia. Né? Então, nós estamos aí. Gratidão, querida. Namaskar. Namastê. Muito bom. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau.